A gente está votando aqui hoje, por imposição e pressa do governo, mais um pacote que diz respeito ao funcionalismo público, porque é assim que o pessoal encara os trabalhadores da segurança pública, são trabalhadores e servidores públicos estaduais. Mas antes de mais nada, eu também queria falar da proposta da reforma da Previdência anunciada pelo governador João Dória essa semana, que ainda não chegou na casa, mas a expectativa é que sejam 2 textos. Um, que aumenta em 7 anos o tempo de contribuição das mulheres e 5 para homens, e que aumenta também a alíquota de contribuição de 11% para 14%. A gente já sabe que João Dória é inimigo dos servidores públicos, é inimigo do funcionalismo público e que não tem nenhum apreço pelo serviço público. E, inclusive, ele tem sido muito transparente e muito fiel ao seu programa de governo, em que prometeu enxugar esse estado de São Paulo a 0 de serviço público. E o serviço público na ponta é ao atendimento à população, principalmente a mais carente, a educação, a escola, a segurança que a gente ainda não conhece como pública, é o posto de saúde, é o atendimento médico, é a distribuição de renda, é a distribuição de bem-estar. Então, a gente vai votar aqui a revelia, às pressas, no final do ano, junto com o orçamento, e eu já devo anunciar aqui para a base do governo que não vai ser simples. Eu acho que o governador João Dória está muito confortável em achar que é possível, que vai passar aqui, enfiado goela abaixo, reforma da Previdência, junto com o orçamento, junto com o plano plurianual, junto com uma proposta de aumento vergonhosa para os trabalhadores da segurança pública. E eu acho que está na hora da gente erguer a cabeça aqui nessa casa e perguntar qual que é o nosso papel. Para que fomos eleitos? Para que estamos aqui nessa casa? Se o governador pudesse governar sozinho, segundo a sua própria ideia, cabeça, cultura, religião, valores, etc., nós ainda estaríamos numa monarquia. Mas isso não é uma monarquia, e o governador João Dória não é rei. A sua vontade não deve ser soberana. Inclusive, o nosso papel aqui é adicionar fatores, dados, pontos de vistas e melhorar as proposituras para garantir a maior pluralidade na tramitação dos projetos aqui nessa casa, e é o que, infelizmente, eu não vejo acontecer aqui na Assembleia Legislativa. Desde que eu cheguei numa eleição em que muito se falou de renovação política, em que muito se falou de novas práticas, em que muito se falou de transparência, participação popular, em que muito se falou de fazer política com as pessoas, o que eu mais escuto desde que eu cheguei aqui é que essa é a vontade do governo e que não há nada que nós possamos fazer. Ou que se nós tentamos fazer alguma coisa, nós estamos atrapalhando o ritmo da casa. Qual é o ritmo da casa se nós não somos parte dela? Não é possível que a gente aceite goela abaixo votações concomitantes de tamanha importância como são o plano plurianual, o orçamento e a suposta reforma da Previdência, que ainda não chegou, mas o governador mantém na imprensa que vai mandar goela abaixo para essa casa essa semana. Entrando um pouco no assunto em pauta, quando eu me elegi, eu tive a percepção que a extrema-direita, que hoje infelizmente governa o país, se elegeu colocando nas pessoas um medo de que nós estamos na iminência de uma guerra, um medo de que nossa vida corre em risco, um medo de que a gente tem constantemente uma arma apontada pela nossa cabeça. A falta de debate sobre segurança, e o Brasil não conhece segurança pública, porque se fosse pública seria das pessoas, e as pessoas não têm o direito mais essencial assegurado por políticas de Estado, que é a vida. A nossa segurança pública não é voltada para a proteção de vida das pessoas, tanto é que a média é de 8% dos crimes contra as vidas, dos assassinatos, que são resolvidos pela polícia. A maior parte da população que está encarcerada hoje, negra, a maior parte é por tráfico de drogas e assalto. Vale lembrar que a constituição das polícias, como elas são, e os primeiros códigos penais brasileiros, eles têm a ver com a proteção da propriedade privada.
A política de Estado de segurança, até hoje, segue essa regra. Ela existe para proteger a propriedade privada. E num país tão desigual, a gente sabe que é apenas uma minoria que é beneficiada por esse tipo de política, quanto uma maioria não tem nada, e para a limpeza social daquilo que as elites não querem ver. Por isso, uma política tão sanguinária contra as drogas, que eu defendo, já debati aqui com Campos Machado, que deveria ser uma política de saúde e não de segurança pública. Durante a ditadura militar, a gente substituiu o papel da Polícia Civil de inteligência, de pesquisa, por um maior corpo ostensivo. A polícia militar que nós temos hoje é resultado disso. A gente militarizou, e com todo o respeito aos trabalhadores da segurança pública, a gente deve saber que a nossa polícia tem formação militar, portanto, para a guerra. Ela não tem uma formação para resolução de conflitos. Ela não tem uma formação para a proteção de vidas. Ela não tem uma formação para a comunidade. E isso precisa mudar. Se a gente insiste nesse modelo, a gente insiste num projeto que torna o Brasil um dos países que tem número de guerra, de morte de civis e policiais. Nós somos um país com uma alta letalidade policial, mas nós somos também um país que mais mata agentes policiais no mundo. E a gente está falando de baixa patente. A gente está falando de policiais que ganham R$ 2.800, que o governador João Dória prometeu durante a campanha que precisa valorizar, e eu concordo. Se eu pudesse, aqui da Assembleia Legislativa, e quando me elegi, é isso que eu ia falar, tomei a decisão de me debruçar sobre a segurança pública e ajudar a elaborar um projeto e caminhar para um projeto de preservação de vidas, que era isso que deveria se ater à segurança pública desde o início. Mas quando o governador João Dória promete a valorização dos policiais, eu entendo que é necessária a valorização de todos os servidores. Todos os trabalhadores públicos que trabalham na organização da coisa pública e que no estado de São Paulo são humilhados com salários acachapantes que não dão conta de pagar os custos da sua vida. Um policial militar que ganha R$ 2.800, que não tem direitos garantidos para si, que são violentados durante a sua formação, que em caso de descumprimento, e tem também a rigorosa diferença entre os de baixa patente e a patente de cima, podem ser presos porque o seu superior acredita que deve discipliná-lo dessa forma, que só recebe violência, que não tem assistência jurídica, que não tem assistência médica, que não tem assistência psicológica, que não tem salário para pagar as contas da casa, para proteger sua esposa, seus filhos, seus companheiros, que moram na mesma favela, onde são obrigados a operar como força repressiva do Estado, vão receber aqui do governo do Estado de São Paulo 5% de aumento. E se é para lembrar as propostas do governador João Dória, ele prometeu retirar a polícia militar do lugar de mais mal paga do país. Para fazer esse feito, ele deveria oferecer aqui minimamente um aumento de 50% para os trabalhadores de segurança pública. 5% é uma vergonha. Mas é importante falar disso, porque como a gente viu aqui hoje, servidores sendo colocados contra servidores, porque ao mesmo tempo que ele ataca e não cumpre as promessas que fez aos senhores policiais, mas usou a base repressiva do Estado para fazer campanha, ao mesmo tempo que ele ataca o resto do funcionalismo público com uma reforma da Previdência, coloca servidor, contra os seus direitos. Nós estamos assistindo sistematicamente isso se formar, e ao mesmo tempo que essa casa não deve aceitar os desmandos do governador João Dória, porque não deve ser assim, ele não é rei e não deve reinar absoluto sobre essa Assembleia Legislativa. É uma vergonha que a gente não esteja organizado para apontar diferenças, para melhorar projetos, para contribuir. O funcionalismo público também deve ficar atento. E os policiais eu também faço apelo. Meu mandato, o mandato do PSOL, da bancada ativista, está à disposição. Amanhã a gente tem uma audiência pública aqui na casa para discutir a saúde mental dos trabalhadores da segurança pública, porque a gente acha que é um passo importante para garantir para eles melhor qualidade de vida e sobrevida, porque a gente sabe que, pelo menos na Polícia Civil, o que mais mata é a saúde mental.
Os policiais civis estão morrendo mais por suicídio do que em combate e também para diminuir a violência na rua, mas a gente precisa alertar os servidores todos que, mais uma vez, vão usar a força repressiva do Estado contra servidores públicos que também estão lutando pelos direitos de todos os outros servidores públicos, e é isso que são, no final, policiais militares, policiais civis, delegados, trabalhadores da Fundação Casa, professores, enfermeiros, médicos, servidores públicos. Servidores públicos que no governo do João Dória não têm importância, servidores públicos que no governo do João Dória não deveria existir, porque quando um governador diz que para ele o modelo ideal é o Estado mínimo, a gente está falando de um Estado sem serviço e, portanto, um Estado sem servidor e, portanto, um Estado que não distribui bem-estar e não cuida das pessoas. Nós estamos obstruindo aqui, muito atento, ouvindo o que pensam os deputados que pensam diferente da gente, que vêm de uma construção diferente da gente, que tem um acúmulo diferente da gente, porque a gente acha que é muito importante envolver os trabalhadores sobre as decisões que serão tomadas sobre a sua rotina de trabalho. Nesse momento é muito importante toda a categoria de servidores estar juntas, unidas. É importante que a gente consiga garantir aqui que essa audácia, e eu considero o envio da reforma da Previdência do João Dória à Assembleia Legislativa, antes de terminar a tramitação no Congresso Federal, uma sinalização para a extrema-direita de que ele pode ser essa figura no futuro. Sabemos que João Dória ainda está em campanha, quer dizer, já está em campanha, que gostaria de ter concorrido à presidência, não conseguiu por disputas internas do PSDB, mas não desiste. Está, inclusive, abrigando boa parte da extrema-direita dissidente da bagunça que é o PSL no partido, já armando o PSDB como uma alternativa à extrema-direita e assumindo, inclusive, a sua pauta. E se a burguesia acha que o maior pacto social da história desse país, que é a reforma da Previdência, que é a Previdência, quer dizer, que é a Previdência que a gente tem, é um incômodo, que garantir a vida dos mais velhos, que garantir uma pensão justa, que garantir uma velhice segura, com direito a pagar as contas, é uma afronta, e as escolhas econômicas são, antes de mais nada, política, porque a gente poderia estar discutindo aqui corte nos subsídios a empresas, nos incentivos fiscais, a gente poderia aqui estar abrindo e prestando conta dos incentivos fiscais, mas não. A gente quer dizer que o maior pacto social da história desse país, que é a Previdência, é o grande problema das contas públicas, porque a gente não tem apreço às vidas. Tanto protegê-las na sua velhice, tanto protegê-las no dia a dia, na sua ida e na sua volta para casa. O Brasil, vou reafirmar, não conhece, não se debruça e não gostaria de desenvolver uma segurança de fato pública que tenha como princípio garantir a vida de todas e todos como um direito mais fundamental e inviolável. A gente está diante de uma elite que está medindo forças e apresentando uma para outra quem é que pode ser mais eficiente num plano brutal de retiradas de direitos. E aqui na Assembleia Legislativa o Dória tem sido muito eficiente, tem conseguido aprovar os projetos de maneira muito rápida, sem nenhuma ou quase nenhuma objeção, porque a base do governo aqui na casa e esse parlamento tem se responsabilizado por garantir a facilitação de um projeto de eliminação do Estado de São Paulo. A gente deve chegar ao final desses anos, se continuar tudo nesse ritmo, e eu faço um apelo para que não, que a gente tem muitas debates bombas encavalados nesse final de ano, mas se continuar nesse ritmo, a gente deve chegar no final desses 4 anos sem nenhum, ou quase nenhum, serviço público ou servidor público com o seu direito garantido e assegurado. E servidor públicos, mais uma vez eu vou repetir, são todos. Da segurança pública, da escola, do hospital, os administrativos. Então é muito importante que nós estejamos juntos nesse momento contra os ataques do governador João Dória.